O surgimento e a popularização das chamadas Baby Reborn, bonecas hiperrealistas tratadas como bebês reais, não é um fenômeno trivial ou inofensivo. Trata-se, sob a luz das Escrituras, de um reflexo profundo da queda, da idolatria do coração humano e de uma sociedade que rejeitou a verdade de Deus e se voltou às mentiras que confortam a carne, mas condenam a alma. O que nos compete como cristãos é discernir esse fenômeno à luz da Escritura, crendo que há a luz da revelação e a suficiência da Palavra de Deus. Então devemos mergulhar profundamente nas Escrituras, expondo os pecados ocultos sob a aparência do afeto e apontando para a santidade do nosso Criador. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, 21 e 23. O apóstolo Paulo descreve aqui com precisão profética o que vemos em nossos dias. A humanidade rejeita a glória de Deus. Não o conhece como soberano e constrói substitutos. A idolatria, ela é uma essência do coração caído. O desejo de moldar deuses segundo a imagem do homem e não o homem segundo a imagem de Deus. A chamada Baby Reborn é um exemplo moderno disso. Moldada à imagem da vida, mas sem vida. A semelhança de um bebê, mas sem a alma. Seria um simulacro. Um ídolo que conforta emocionalmente, mas que rouba o lugar da realidade criada por Deus. Assim como o bezerro de ouro foi erguido lá no deserto por Israel, conforme Êxodo 32, essas bonecas são uma rejeição da soberania divina sobre a vida, a maternidade e também a providência. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Isaías 45, verso 9. A ordem criacional estabelecida em Gênesis é muito clara. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículos 27 ao 28. A vida humana é fruto da vontade soberana de Deus. E o nascimento é um dom divino. O filho real é fruto do ventre, não da loja. Quando o homem tenta imitar esse poder criador com bonecas, ele não apenas deturpa a realidade, ele a profana. No Salmo 139, versos 13 e 14, Davi declara dizendo: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui feito. Nada disso se aplica a uma boneca. Elas são obras humanas, sem fôlego de vida, conforme Gênesis 2, versículo 7, sem imagem divina, sem propósito eterno. Cultuar esses objetos como substitutos emocionais é se perder em engano. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências,
2 Timóteo 4, versículo 3. A popularidade das Baby Reborn revela não apenas uma carência psicológica, mas sim um abandono doutrinário. Elas oferecem consolo sem cruz, afeto sem aliança e maternidade sem a entrega sacrificial ordenada por Deus. A maternidade real, segundo Tito 2, versículo 4 e 5, é acompanhada de sacrifício e também sabedoria, submissão e principalmente piedade. O uso dessas bonecas não se limita à fantasia ou ao colecionismo. É muitas vezes acompanhada de rituais, partos simulados, batismos, vestimentas, quartos e afeições idólatras. É a espiritualização do simulacro. Esses povos temem-me, mas ao seu próprio modo, segundo os costumes das suas próprias invenções. Isaías 29, versículo 13. A idolatria nem sempre é agressiva, muitas vezes é ternura desviada. O amor materno, quando deslocado de seu objeto ordenado por Deus, pode se tornar ídolo. Quando esse amor é depositado numa criação sem alma, o que se adora é uma imagem, não a vida. O Salmo 115 descreve os ídolos com um brutal realismo. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Semelhante a eles são os que fazem e todos os que nele confiam. Quem confia na Baby Reborn para conforto emocional, substitui a consolação do Espírito Santo, conforme João 14,16, por um ídolo de silicone. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, versos 1 e 3. A verdadeira maternidade é um dom, não um simulacro. A esterilidade, a perda, o sofrimento devem ser levados ao altar de Deus, não substituídos por brinquedos espiritualmente perigosos. O cristão confia na providência, na soberania e se submete aos decretos eternos de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. Adorar é reconhecer Deus como o supremo em todas as coisas. O simulacro é a negação disso. As chamadas Baby Reborn são a prova de que o coração humano ainda é fabricante de ídolos. Nossa resposta como igreja é restaurar a sã doutrina, consolar com a palavra e confrontar o pecado com a verdade e a graça. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Que essa exposição sirva de alerta, ensino e consolação para a Igreja de Cristo, chamando cada cristão à adoração pura e à dependência total do Deus vivo, que dá e tira, mas que é sempre bom e justo. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.